Eu converso agora com a Ana Beatriz Neri, ela que é engenheira de software do Itaú. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Ana. Obrigada. Você é tão novinha, assim, já é engenheira, mulher? Então, eu comecei bem cedo, na verdade eu já saí do ensino médio, já com a cabeça do que eu queria mesmo. Ai, que legal. Sim. Já foi direto para a faculdade de engenharia? Já, eu fui para a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas e foi lá, na verdade eu comecei bem insegura, né, porque é um mercado bem masculino. Sim. E na faculdade que eu conheci as comunidades que eu organizo hoje e graças a elas eu estou onde eu estou. Que bacana. E onde você está? Me conta, onde você está estando? Estamos em muitos lugares, mas hoje eu sou engenheira de software no Itaú, trabalho com todo o sistema de back-end, aquilo que a gente não enxerga. O que é o back-end? Explica pra gente, então. O back-end é aquilo que faz funcionar, né? Então, uma transação de dados, a transação do seu cartão, o site inteiro do Bankline, do Itaú, por trás dele tem um back-end muito robusto. Então, eu trabalho nessa parte, né? Tá. Uma parte bem complicada. E a parte eu organizo comunidade de tecnologia. Ah, que bacana. Mas explica melhor esse assunto. Como assim você organiza as comunidades de tecnologia? Então, a comunidade de tecnologia, ela é sem fins lucrativos, né? Então, eu organizo uma que chama Unicorn Tech, Sou Java e a Makers Code. Então, são sem fins lucrativos e elas visam a gente poder se mostrar como pessoa desenvolvedora, gerar empregos e ter parcerias com a empresa. A Makers Code, em especial, a gente visa protagonismo feminino. Então, é uma comunidade onde nos meetups a gente só vai encontrar as mulheres desenvolvedoras, não só desenvolvedoras, mas designers, engenheiras DevOps, todo esse ao redor da tecnologia. E a gente está em Nova York, Toronto, em Americana, então a gente está espalhado em todos os cantos aí do mundo. Ai, que legal! Sim. Então, deixa eu entender, só para explicar para o nosso telespectador. Essas comunidades são pessoas que estão no ambiente mais online, né? Que curtem o mesmo assunto. Exato. Então, por exemplo, no caso delas, ela se cercou de pessoas, no caso mulheres, que gostam de tecnologia. Isso, e que se sentem, às vezes, né, no começo é difícil achar pessoas para se identificar. Então, é um dos motivos das mulheres desistirem da carreira de tecnologia, porque não encontra ninguém que ela possa se identificar. Então, o Makers Code tem como... Makers Code? O Makers Code aqui. Makers Code. Ah, que legal! Estamos Woman mais Tech igual Stronger. Legal, olha que chique. Então, a Cíntia Zanoni, que foi a fundadora do Makers Code, que me convidou. E o Makers Code eu participava antes, mas só como eu ia só nos encontros, né? E eu sempre falava, eu preciso retribuir de alguma forma o tanto de oportunidades que elas me trouxeram. Tanto de conhecimento, né? Que é o Makers Code, trabalham com bootcamps. Então, bootcamps são 3 meses de imersão no conteúdo, em que é totalmente gratuito, você não paga nada e sai de lá um júnior para o mercado. Então, é bem legal. Isso que é muito bacana, né, gente? Você vê, a Ana Beatriz é super jovem. Posso perguntar a sua idade? Pode. Quantos anos você tem? Eu tenho 19, vou fazer 20. Então, olha só que interessante. Ela é uma menina super jovem, né? 19 para 20 anos, nem entrou nos 20 ainda, né? A gente já está nos 20, ela está nem nos 20. Mas o que eu queria chamar a atenção? Esse pessoal que está entrando no mercado de trabalho muito cedo agora, eles têm uma preocupação que eu acho fantástica de compartilhar. Você viu? Ela já está falando já de retribuir, de fazer alguma coisa pela sociedade que ela poderia somar. Então, a gente tem que pensar isso no empreendedorismo todos os dias. Porque, assim, ela tem um emprego, ela é engenheira de software do Itaú, que é uma grande instituição. Ela tem o dia a dia dela super atribulada, né, com muitas responsabilidades, que é um banco, né, o maior banco do Brasil, vamos dizer assim, um dos maiores. E mesmo assim, ela encontra tempo e encontra disponibilidade para dedicar o que ela sabe de melhor tecnicamente para compartilhar isso com outras pessoas, no caso mulheres, que também têm essa vontade de aprender, mas não sabem como. Então, eu acho que é muito legal a gente pensar no nosso dia a dia o poder social e o dever social que nós empreendedores temos no nosso dia a dia também de retribuir. Porque é muito fácil a gente falar, vou fazer, vou acontecer, vou crescer, mas acho que chega assim uma hora que a gente tem que dar para a sociedade alguma coisa em troca, né? Como você disse, ela usou vários termos técnicos aqui, bootcamp, meetup, não sei o quê, mas é a linguagem que o pessoal mais novo e o pessoal de tecnologia usa no dia a dia. Sim, né, Ana? São as famosas buzzwords, né? Buzzwords, eu até falando essas buzzwords eu esqueci, mas
põe uma tradução embaixo, eu falo de novo. Mas assim, é que eu sempre fui uma pessoa assim, que eu sempre tive um foco, né? Desde criança eu sempre quis morar sozinha. Sempre falei pra minha mãe, assim, mãe, eu quero morar sozinha. Eu sempre quis não depender dos meus pais. Então, esse é o mercado de tech, foi a minha porta de entrada. Eu no início queria trabalhar com advocacia, eu queria ser advogada criminal. Muito legal, é ótimo. É uma ótima profissão. Eu adoro, sou advogada também, então. Sim, eu queria muito ser advogada criminal, mas meus pais, eles precisavam da minha ajuda. Quando eu tinha uns 18 anos, meu pai, enfim, teve uns problemas financeiros e tal, então eu via na responsabilidade de ajudar em casa. Falei, pai, o que eu faço? Ele, tecnologia. Ele vai para programação, que você sabe que é boa, porque eu fazia um site, né? Quando eu era criança, eu fazia site. Quando você era criança, tipo, há 5 anos atrás. Quando eu tinha uns 13 anos, eu fazia sites e postava algumas coisas. Você já programava nessa época? Já, eu comecei a programar com 11 anos. Mas você aprendeu isso como? Você tinha uma Internet. escola? Internet. Vendo tutorial, pegando o livro da biblioteca, treinando em casa, perguntando pro meu pai, às vezes, que ele é muito bom de matemática. Uhum. Então, foram picadinhas, assim, né? Foi tudo pela internet. Olha só, tá vendo, gente? Outra coisa, né? Esse negócio que as pessoas hoje em dia... preciso de uma escola para parar para estudar. Hoje em dia você não aprende quem não quer. E só não se desenvolve para qualquer coisa que você queira fazer quem também não tem vontade. Porque a internet, ela abriu um mundo, um leque de conhecimento que é acessível para qualquer pessoa. Tem as redes públicas, você pode procurar por aí, que olha lá, você consegue aprender de tudo, gente. YouTube, você aprende os tutoriais, né? Tudo que você quiser. Eu estava conversando com uma amiga que, na verdade, ela é a nossa coopera do escritório, queria até mandar um beijo para a dona Lourdes. Ela dizendo que a filha dela aprendeu alemão e está indo fazer um estágio na Alemanha, até pela empresa que ela trabalha, pela internet. Alemão não é fácil não, gente. Dá para aprender até alemão pela internet. Você pode aprender qualquer coisa. Então, é só você se dedicar, buscar conhecimento, procurar essas comunidades que ajudam muito, né? Porque você acha que você tem tanto conhecimento para ir atrás das coisas e vambora. O que a Cíntia fala e o que eu também adotei para mim, a melhor forma de você aprender é compartilhando. Verdade. Então, eu sempre fui muito insegura. Eu falei assim, será que eu realmente sou boa? Então, foi quando eu dei meu primeiro workshop de desenvolvimento de APIs com Java. Que eu estava super insegura, foi na FATEC, né, lá do centro, e eu falei, só vamos, era uma sala lotada de alunos, e eles saíram de lá com um sistema de back-end completo, consumindo dados no banco, e eu fiquei, cara, então acho que, sabe, é minha hora de conseguir mover as pessoas também, poder retribuir, porque finalmente eu sei alguma coisa. Que legal. Então, é bem legal mesmo. E como é que é seu dia a dia? Porque pelo jeito você tem várias atividades. Nossa, muito louco. Conta pra gente então, porque a vida do empreendedor é agitada, gente, né? Conta pra gente. Assim, depende muito do dia. Geralmente eu acordo cedo, vou pra academia, eu entro no Itaú, eu faço, quando eu tô lá, então eu fico imersa lá. E geralmente os meetups acontecem fora do horário de trabalho, então é das 7 às 10. Então, eu vou umas 6h30 para a empresa que eu combinei o encontro, eu organizo o coffee, eu já vou preparando as redes sociais, gravando stories, ajudando na divulgação e vou preparando o network com as pessoas e conversando com a empresa e depois, no final, eu faço um speed hiring, que é tipo... Calma aí, esse daí eu não conheço. Speed hiring? O que é? Speed hiring é como se fosse hiring, que é o termo que os recrutadores de tech usam, que é para, tipo, é um momento rápido para todo mundo falar as suas skills, a gente fala o que a gente precisa, fazer um match e contratar. Olha lá, gente, tá vendo como essa pessoa nova é tão rápido? Skills, habilidades. Skills, habilidades, né? Soft skills é as suas habilidades socioemocionais. Então, geralmente o pessoal fala, olha, eu sou um desenvolvedor front-end, trabalho com tecnologia Angular, há 5 anos estou precisando de uma oportunidade como desenvolvedor de sênior. E a empresa fala, poxa, a gente está precisando disso, vamos conversar. E acontecem muitas contratações, muitas. Que bacana. Então, essa comunidade para você também serve como uma espécie de recrutamento, como você diz, de hiring. Por isso que as empresas, geralmente, eu costumo ir contratar muitas empresas, mas geralmente elas procuram a gente. Então, a gente está bastante nas redes sociais, a gente é bastante ativo, principalmente a Unicorn Tech e a Makers Code. Então, as empresas, elas estão loucas assim, vocês não podem vir aqui fazer um meetup de front, fazer um meetup, trazer mais mulheres, a gente quer mais mulheres na nossa empresa, traz a sua comunidade. Então, é uma forma de troca
totalmente sem fins lucrativos. As palestras que eu dou, eu geralmente mais gasto do que recebo e eu acho que eu me sinto muito bem com isso porque eu tô retribuindo, sabe? Tô ajudando as pessoas. Então, você mais gasta do que recebe no sentido financeiro. Mas acho que o que você ganha equilíbrio. de gratidão, de pessoas que te seguem, pessoas que têm outro tipo de retorno lá na frente, acho que isso é impagável. Com certeza, Não é? com certeza. Eu tenho uma mentora também, a Paula Santana, se ela estiver vendo isso, um beijo pra você, Paula, você é maravilhosa. Ai, que legal. Ela que é minha mentora, que me introduziu, né, na comunidade a fundo, e ela que me incentiva a palestrar sobre conteúdos de tecnologia. E eu agradeço muito a ela, porque, sim... Ela também é dessa área de tecnologia? Sim, ela é da Makers Code e do Soul Java também, Soul Java CP. Que legal. E ela que te direciona no mercado. Como é ter uma mentora? Conta aqui pra gente. Porque assim, é engraçado, a gente sempre lê por aí no site de empreendedorismo, procurem um mentor. Né? Mas o mentor não é fácil de achar não, viu gente? Primeiro, você tem que encontrar alguém que tenha as mesmas aptidões que você pretende, para você se espelhar nessa pessoa. Essa pessoa tem que ter também um valor de querer partilhar o conhecimento muito grande. E tem muitos mentores que querem cobrar. Então, eu acho que isso não é bacana. Acho que a mentoria, quando você for fazer para alguma pessoa, tem que ser de bom grado. Na minha opinião, tá, gente? É uma questão que você tem que disponibilizar o seu tempo, uma coisa que fosse voluntária. E é assim que ela conduz com você também? Sim, eu conheci a Paula, na verdade eu conheci ela pela comunidade Dev Java Girls, que é uma comunidade de Java só para mulheres. E eu submeti uma palestra para uma conferência de Java em São José dos Campos. E era a minha primeira palestra fora de São Paulo. E eu postei lá no grupo do Slack, que é um meio de comunicação também. E a Paula falou assim, Ana, deixa eu ser sua mentora? Porque ela falou assim, eu quero retribuir de alguma forma. Aí eu falei, lógico, quem vai recusar uma mentoria de uma pessoa tão boa igual ela? E ela começou a me ajudar em questão técnica mesmo, de conteúdo, porque ela é da mesma área que eu, trabalha no Itaú também. Então, foi realmente conteúdo. Eu falei, você tem que estudar isso, vamos com calma, não se sobrecarregue muito, mas não pare. Então, sempre quando eu tenho alguma dúvida técnica, alguma dúvida em relação... Paula, será que eu realmente devo fazer isso? Será que ela me ajuda? E como ela trabalha no Itaú também, a gente... É mais fácil, mais próximo. A gente sempre almoça, uma trocando experiências com a outra. E realmente uma pessoa muito sensacional, super centrada, que é aquele exemplo que eu quero ter. A gente sempre tem que ter um exemplo, né? Que legal. Ela é um exemplo que eu sigo muito. Muito bom. Então é isso aí, tá vendo? Ela teve a sorte de encontrar na verdade, um mentor que se disponibilizou a mentorá-la. Isso é fantástico. Isso é muito legal. Muito bacana. E, Ana, o nosso tempo está acabando, mas eu queria que você deixasse aqui pra gente uma mensagem de final da sua entrevista aqui para as mulheres. Você conhece tantas mulheres, né? Porque hoje em dia mulheres na tecnologia é uma coisa bem rara. O número de mulheres ainda na tecnologia é pequeno, tende a crescer, Sim. né? Mas ainda é muito raro. Uma mensagem que é do Steve Jobs, que eu gosto muito, que chama Stay Hungry, Stay Foolish, que significa continue com fome, continue com sede de conhecimento e continue tolo. Nunca ache que você é bom, você já chegou no auge. A gente nunca está no auge, a gente sempre vai ter que buscar aprender mais, a gente vai ter sempre que estar, porque o mercado de tecnologia ele muda todo o tempo, cada tecnologia, features novas, então nunca acha que é o sabichão, a sabichona, a gente sempre precisa mais. E compartilhe. A melhor forma de você aprender, sendo um júnior, sênior, pleno, é compartilhando conhecimento. E procure as comunidades, a gente está muito aberto a vocês e querendo receber e querendo ajudar e acho que acredito que é isso. Show de bola. E a gente vai finalizar aqui o nosso bloco mostrando algumas fotos também que a Ana Beatriz trouxe pra gente. Vamos contar? Legal. Uhum. Vamos lá, então. O que você está fazendo aí, mulher? Essa é a comunidade Makers Code. A gente estava lá no Mercado Livre. Então, foi o nosso primeiro meetup, acho que do ano e tal. A gente estava falando sobre cloud. Então, foram 3 mulheres palestrar lá sobre cloud com diferentes tecnologias. E a Cíntia tá lá. A Gláucia também, ela é uma das pessoas que me ajuda bastante. A Cíntia, aquela de cinza que tá lá, que é a fundadora do Makers Code. Que bacana! Bora! Tem mais fotos? Vamos ver. E aí, você dando uma palestra? Essa foi a palestra que me fez entrar no Itaú. Que legal! Foi com a comunidade Tech Girls, mais a Ned Girls, que também são comunidade de tecnologia. Então, eu tava palestrando sobre JVM. E foi nesse dia que uma coordenadora do Itaú entrou em contato comigo e falou, eu quero você no meu time. Olha e só! Foi a minha porta de entrada. Que show de bola! E essa daí? Esse é o nosso grupo de estudos de Java no Itaú. Então, a gente organiza internamente.
Então é um dia, é uma tarde que a gente usa para estudar sobre Java e a Paula é aquela do livro lá de cima. Ah, que bacana. Show de bola. Um beijão pra Paula. Fotos? Acho que não, né? Acho que foram essas. Ah, apareceu mais uma. Ah, tá. Esse é aquele workshop que eu te falei. Que legal. Aquele workshop que eu achei que não ia conseguir. Então, eu sou aquela lá do cabelo vermelho. Eu tava codando junto com o pessoal pra gente desenvolver um sistema de back-end. Que legal. Vamos ver, tem mais? E ela de novo aí? Essa é a Unicorn Tech, aquele carinha de unicórnio, é o meu amigo que organiza junto comigo. Então, todos os meetups ele vai vestido de unicórnio. E esse foi o nosso meetup sobre segurança da informação. Muito legal, é isso aí. Meetup, então é isso aí, gente. Esse encontro de galera Sim, com o intuito de estudar, aprofundar os conhecimentos. exatamente. Gente, sempre vendo, no fundo, a tecnologia. Exato. Fantástico, Ana Beatriz. Obrigada, Eu que adorei a sua agradeço. frase. Fala de novo. Stay hungry e stay foolish. O significado achei bárbaro. Se você permitir, depois a gente coloca nas nossas redes sociais Claro. também. E show de bola te conhecer. Obrigada, Parabéns. eu que adorei agradeço. saber cada vez mais tem mulheres na tecnologia, mulheres jovens. Estamos trabalhando. E com esse conceito ainda de querer compartilhar, de retribuir para a sociedade é fantástico. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Obrigada viu? pela oportunidade. Imagina.